Algo muito importante, precisa ser dito também, é que assim, às vezes você está sentado, né? O outro está ali precisando. Se o outro está ali precisando, você pode direcionar também uma ação magnética, mesmo sentado, né? Por quê? Porque está sendo feita à distância. Vamos imaginar o médio início de desenvolvimento das suas faculdades. É um médio que está, nós não sabemos se vai ser um médio improdutivo, né? Cada um vai chamar médio improdutivo, aquele médio que você tenta, depois de um tempo ele não nada produz, né? Em termos de comunicações positivas. Mas, como ele está no trabalho para desenvolver suas faculdades, como é que a gente vai fazer para tentar desenvolver as faculdades desse possível médio? A gente vai trabalhar principalmente o centro coronário, aliás, o centro humeral, tá? Podemos também trabalhar o frontal, se assim sentir a necessidade. Às vezes a pessoa diz assim, eu tenho algumas percepções, tenho visão. Às vezes eu percebo algumas coisas, então trabalha também o centro frontal, tá? E aqui você vai trabalhar o humeral para ver se desenvolve a percepção dele. Você trabalhando duplamente aqui, ó, você está com qual finalidade? Desenvolver a percepção dele, né, sobre o mundo espiritual, e aqui no humeral para que ele sinta a presença dos espíritos ou até mesmo que ele incorpore, né? Então esse trabalho é sendo feito. Depois de feito, né, nós fazemos isso aqui, tá? Dispersamos, né? Se o médium também estiver com dificuldade de, né, incorporar, na incorporação, então vá. Pronto, ele é doutrinador, ele vai ouvir. Pode vir. O mesmo se aplica para o médium. O médium está dizendo assim, eu estou sentindo a presença, mas eu estou com dificuldade disso. Você pode trabalhar aqui, olha, inclusive zona ativante e calmante no centro humeral, né? Que vai ser mais efetivo do que se você trabalhar o frontal dela, tá? Às vezes a gente está sentado e faz só aqui assim. Só isso basta, né? Exatamente, porque você já está, né, num estado de predisposição, né? O médico, quando ele chega aqui, já está predisposto, né, ao trânsito. Já está num estado de predisposição ao trânsito. Então é muito fácil mesmo, a ação é muito rápida, que não vai passar 10 minutos, 15 minutos, até porque se você vê que a ação aqui aconteceu aqui por 3 minutos, 4 minutos, dispersa e deixa. Porque assim, a mediunidade é uma faculdade fugídia, efêmera. Então assim, no dia que a pessoa não estiver emocionalmente bem, ela pode não captar a influência, né, dos espíritos. É natural, né? Então ela fica lá, se ela fica apenas assistindo, vibrando, fazendo trabalho de vibração, etc. e tal. Uma outra questão, pode levantar dúvidas, viu? Em relação a outras questões. Então a gente pode trabalhar dessa forma, né, para ajudar o médico. Agora assim, não é todo momento também, né? A gente estudou que pode ter uma presença. Chico aqui, que é evidente, falou, olha, tem uma pessoa ali próxima. Você está vendo que o médico está com dificuldade, você vai lá, né? Mas não toda hora também, né? Precisa ser toda hora, porque senão o médico fica dependente de uma ação magnética para poder dar comunicação, certo? Não é conveniente que toda a comunicação ocorra isso. Eu acho importante, assim, a gente já fez esse trabalho aqui, foi um trabalho bom. Certo. Antes de começar, os doutrinadores, que estão aqui, os conversadores, que façam esse trabalho, porque muitas vezes eu estou sentindo, mas eu não estou em condição, não estou captando. E se vocês simplesmente dando um passo nos médicos, isso abre a mente da gente. Eu acho que vocês ficam sentados, isso me questiona muitas vezes, eu questiono comigo mesmo. E eu não quero mais ficar fazendo questão comigo mesmo, porque eu sei que estou passando energia. E agora eu falo. Fico sentado, eu estou aqui com dificuldade, e aí eu digo, Júnior, vem cá, não vou. Eu fico procurando resolver o meu caso, eu sozinho. Vamos tentar. Se vocês fizessem esse trabalho logo cedo, eu não precisava. É porque assim, como o trabalho aqui acontece para a maioria mental, é natural também essas dificuldades, né?
você acaba criando uma dificuldade. É como um músculo. Se você não exercita, né, ele tende a atrofiar. Eu faço toda né? semana. Toda semana eu tomo sempre. Mesmo assim eu tenho dificuldade. Pois é uma dificuldade que é dela já, natural, né? Então a gente vai trabalhar com ela, viu? Vamos lembrar, viu, Djalma? Vamos lembrar. E vocês fazem, você não faz só comigo. Não, mas o que aconteceu? Ontem Djalma levantou para me dar um passo, eu estava sentindo um aperto aqui, e quando a Glorinha pegou no meu braço, o espírito saiu de mim e Foi pra Glorinha. Aí você também parou de sentir. parei de sentir e foi para ela. Aí eu queria saber assim, isso pode acontecer, porque como ela é médio, ela incorporou, mas se fosse o doutrinador que pegasse no meu braço, ele não é aquele, tipo assim, às vezes pode acontecer de ter acontecido assim, dela ter pego no meu braço e eu ter deixado de sentir, mas da pessoa que não é médio não vai incorporar, né? Isso. Mas aquele espírito não vai dar comunicação. Não vai dar comunicação. Mas assim, Mas se ele vai dar isso acontecer com o doutrinador, vai ser providencial. Muitas vezes, a ação magnética de um toque pode ser mais do que suficiente para o espírito que está próximo a você. O cara vai tanto ela tinha condição que passou para outra. Às vezes tinha mais afinidade com Glorinha do que com Às nós. vezes exatamente. Por quê? A gente sabe que precisa daquilo que se chama afinidade fluídica, né? Para ver incorporação, para ver o fenômeno mediúnico acontecer. Então, o que é que acontece? Ele estava aqui tentando, né? Por meio de Marília. Né? Marília estava com uma dificuldade. Aí, Glorinha, provavelmente intuída pela equipe de Condena. Eu não faço isso. Aí ela pegou, tocou, ao tocar, né? Acho que é porque ele tinha mais afinidade Então, ela entrou em relação com Marília e entrou em relação com o espírito. E o espírito, então, foi para o campo dela. Porque eu já ouvi dizendo assim, que ao longo do mês, a espiritualidade já fica nos preparando, que é por isso que a gente não pode dizer, eu não sei se eu vou, né? É por isso que precisa desse compromisso nosso, deles poderem contar, a gente poder contar com a Marília, com Gracinha, com todo mundo, que a gente precisa ter essa responsabilidade, esse compromisso, para poder eles montarem. Então, ao longo do mês, eles já vão fazendo a aproximação. Não é assim, chega lá e ele passou no meio da rua e já foi, né? Porque nós aqui agimos assim, mas a espiritualidade tem esse preparo. Eu já ouvi isso. Você já ouviu, eu também já ouvi. Isso é uma opinião pessoal de espírito, que eu acredito que E não tem nada a ver. não tem nada a ver. É assim, tá? É porque os espíritos a gente evoca. Se a gente quiser evocar os espíritos vêm. Mas eles vêm, Chega. Agora sim, a condição. Nem sempre. Não vai vir Santo Antônio, vai vir. A evocação, veja só, a evocação, quem é que ensinou a evocação dos espíritos? Certo? Então, claro, se você estiver preparado como médium, né, e você evocar, o espírito pode deixar de vir se tiver alguma situação. Aí às vezes é um mentor da casa diz, olha, ele não pôde se fazer presente, ele não vai poder fazer presente na evocação. Né? Mas acreditar nessa questão, a gente estabelece relação aqui, olha, fácil. Imaginar que a gente vai passar um mês, os espíritos vão ter dificuldade de estabelecer relação conosco um mês, Isso aí é muito espírito tempo. de luz, que não tem problema nenhum. Mas o espírito sofredor, que é igual a mim, eu dou um trabalho danado para vir aqui, imagina ele. Nada, imagina. Você passou, ele pega você e acabou. Não tem essa sintonia, é relação. Isso é conversa só. Quando Marília estava sentindo, eu também estava sentindo. Sentiu? Senti, eu estava sentindo muito forte. Aí eu queria perguntar se alguém estava com falta de ar. Mas se eu falar naquele momento, eu posso desconcentrar alguém que está com peito. Você pode levar uma Aí autossugestão. você aguarda para ver onde que pode dar uma mensagem. Isso. Eu até pensei que era um livro, eu falei, vou perguntar se ele está assim. Porque quem tiver aqui, ele faz. Mas
às vezes eu também sinto, tipo, taquicardia, náuseas, a barriga roda. Aí quando o espírito é doutrinado, passa. É uma sensação que a gente absorve também. Alguém falou também que não tem essa necessidade de toque. Eu pegar aqui e pegar no outro lado e pra cá. Mas isso, quem disse isso, não lembro quem foi. Mas eu discordo porque assim, Dorinha chegou, na hora que eu dei o passo lá, ela teve a intuição que ela não sabe nem por que fez aquilo. Na hora que tocou a Marina aqui. Eu acho que depende do espírito. Eu acho que alguns há necessidade de você direcionar. Essa aqui não consegue, aquela ali tem que ir. É porque Eu acho eu que também já ouvi depende. falar isso que não pode, o certo é não haver toque. Eu já ouvi da boca de caboclo. Olha só, deixa eu E só não falar. se toca porque, principalmente quando ele está nervoso, o Não, mas aí, espírito, né? mas aí já Assim, tá- É outra já tá situação. medializado. Aí Aí já tá medializado. Eu tô falando Hoje, antes vou tocar no da médico. mediunidade. Pra Antes da que mediunidade. a força dele não se toque. Não, ele quis dizer no sentido de transferir de um médio para Aí você outro. já está falando que ele já tá, o médico já está mediunizado. A nossa conversa está tomando uma direção errada, né? Está tomando uma direção errada. Mas eu quero dizer o seguinte, mas vamos focar no nosso, na nossa ação aqui. Com relação à questão do toque, o toque ele pode ter uma ação magnética. Certo? Ele pode ter uma ação magnética. Agora sim, você precisa do toque para estabelecer uma relação magnética? Não. A maioria das vezes não vai ser necessário. E é importante também que se houver necessidade do toque para uma ação dentro do trabalho mediúnico, você realmente guarde essas ressalvas, né? Porque o espírito está, o médico às vezes está convulsionando, está no estado de quase convulsão, né? Então, se você tocar, pode ser que ele convulsione ainda mais, né? Então, há de se ter realmente cuidado. Agora, em relação, assim, tem pessoas que dizem assim, você não pode fazer isso aqui, né? Você não pode pegar na mão aqui do médico. Isso daí é bobagem, pura bobagem. Né? Isso é coisa de você vincular, porque está muito associado ainda dentro da psicologia humana, a questão da sexualidade, etc e tal, então um não pode tocar no outro, entendeu? Não vejo problema nenhum. Se são pessoas que se conhecem, que já têm familiaridade uns com os outros, eu não vejo problema algum em relação a essa possibilidade de toque, né? Como a gente vê aqui, às vezes Gilberto gosta de fazer assim, né? Gilberto pega na mão, aí envolve o espírito ali naquele trabalho, etc e tal. Não vejo problema nenhum, você está tendo resultado. Agora sim, se alguém faz isso com alguém que está chegando agora, né? Isso pode realmente Depende da intimidade do doutrinador ser e do ruim. médium, né? Exato. Isso pode ser ruim, né? Então não seria positivo, né? Eu lembro que naquele trabalho que nós fizemos lá com o Sérgio Kisser, o Ruth Brasil ficou incomodada porque os dialogadores daqui estavam tocando os médios. Aí eu cheguei para ela e disse, não, eles são pessoas que já se conhecem há muitos anos, trabalham há muito tempo, não tem problema nenhum, não vejo problema nenhum, mas não pode, não deve. Aí ela insistiu naquilo, pediu o microfone, eu dei para ela, perguntou a Sérgio Tissa. Sérgio Tissa tocava em todo mundo lá, eu disse, não vejo problema nenhum. Ela estava lá, ela? Tava. Foi em Pombal o encontro com o Sérgio Tissa. Foi antes da pandemia começar, antes de fechar tudo. Foi antes. Mas eu saí antes, porque era aniversário. Era os 40 anos dela, aí eu não fui, ela foi, então a gente se dividiu. Agora voltando ao nosso foco. Tá? Veja bem. Voltem, voltem. Veja bem. Então aqui temos aqui o médium. O médium ele está trazendo, né, aqui algumas impressões ruins. Essas impressões elas podem estar associadas a centros que estão mais vulneráveis. Pode ser o gástrico, né? Isso quer dizer, às vezes está incorporado e não consegue falar porque tem um distúrbio muito grande no No gástrico. gástrico. A maioria tenta ocultar aqui. Às vezes é o laríngeo, né? E o que a gente pode fazer? Se a dificuldade está no laríngeo, né? Aí ele só está trazendo assim, a gente está sentindo que não está tendo muito desconforto, está desconfortável mais no falar, tentativa de falar. Então a gente atua aqui, ó, com posição simples, né? Trabalha aqui, já vai ajudar esse médium, né? O médium a drenar essas sensações e
facilitar o processo da comunicação. Né? Se o espírito chega aqui cheio de raiva, você vê que ele está às vezes até tremendo, o médium treme, etc. E, tal, e aquilo ali, você trabalha aqui no centro gástrico dele. Certo? Porque esse centro está muito associado a essas sensações, as nossas sensações mais primitivas, né? Como angústia, como medo, né? Como raiva, como mágoa. Então você trabalha aqui no centro gástrico dele. Com a sensação de vômito também. A sensação de vômito, o médico está aqui com a sensação de vômito. Você pode trabalhar desta forma, certo? Arrastamento. Mas você está com a mão no frontal? O arrastamento ele pode ser na boca. Pode ser na boca, próximo à boca, ou no centro da laringe. Isso. Você está ativando na boca e arrastando. E arrastando, fazendo um arrastamento para poder, eliminar e fazer com que essa ação ela harmonize o centro laríngeo e todo o sistema gástrico dela, do médico. Para que isso não venha trazer grandes prejuízos, né? A economia do médico. Tá? Então a gente faz isso. Pode fazer dessa forma. Júnior, tem outra maneira de você trabalhar com o médico que está com ânsia de vômito? Tem várias outras. A gente pode trabalhar aqui no centro gástrico, com uma mão, né? Com hein? A imposição, exatamente. Mexe a imposição. Viu? E aqui, com a outra mão, né? A gente vai trabalhar no fígado. Certo? No fígado. Aqui põe depois, ó. Dispersa um pouco. Pronto. Rapidinho. Você vai ver que o médium vai sentir melhora. Tá? Vai sentir melhora com ações assim bem rápidas mesmo. O médium está chorando demais. Né? O médium, aí o que é que você pode fazer? Você tem que buscar tranquilizar. Né? Por meio de colação. Uma posição no centro coronário ou no centro frontal. Levando calma, dando comando mental de calma, de tranquilidade, de serenidade. Depois, transversa. Né? Isso vai ajudar justamente o médium a ficar mais calmo. Porque essas impressões, assim, o médium ele capta esses registros do espírito. Né? Mas as impressões físicas são do médium. Né? Então, se o médium tem uma descompensação no centro gástrico, é natural que o espírito inferior ele sinta muita dificuldade aqui nessa região. Vai trabalhar muito essa região dele. Vai afetar muito, porque o centro aqui é hiperativo ou hipoativo. Agora, se o problema dele é no frontal, a parte mais vulnerável do médium é o frontal. Então, vai ser comum, por exemplo, ele estar chorando o tempo todo. Chorando, esperneando, etc. E tal. Você vai trabalhar o frontal. Tá? Porque aquilo causa incômodo, causa desconforto ao médium. Então, fisicamente, há essa reação física, natural. A reação física é do médium, não é do espírito, né? É do médium. Tá? Por isso que Kardec vai chamar a atenção quando ele vai classificar essa questão, ele vai dizer, há médios sobre a influência física do médium. Aí ele vai determinar, médios calmos. Existe médios que são calmos, né? Pode vir um espírito mais triste, angustiado, rebelde possível, mas a pessoa vai dar a comunicação de uma forma muito mais tranquila. Né? Depende muito da pessoa. Exatamente, da pessoa. Eu, por exemplo, tenho uma dificuldade enorme de chorar. Então, naturalmente, se vir um espírito, né, choroso, etc. e tal, eu vou demonstrar, né, essa tristeza de outra forma, não vai ser com lágrimas. Né? Então, assim, existe essa influência física, né, que interfere no processo de comunicação também. Veio muito, Júnior, com dor de cabeça. Gracinha ontem mesmo tinha um espírito que ele estava tipo com um arcabouço de ferro, alguma coisa na cabeça, assim, que comprimia a cabeça dele. E ele pedindo desesperadamente para tirar aquilo. Para tirar. Eu fiz do jeito que eu senti na hora, mas tem alguma coisa específica para a cabeça, porque ele estava desesperado, como se tivesse um arcabouço de ferro, alguma coisa, comprimindo o crânio dele. Perfeito. O melhor a se fazer nesse caso é você trabalhar específico. O que eu fiz? Você dispersa e dissolve aquele conflito. Certo? Você acaba
pessoal vendo toda E a acho que questão o política. comando mental da gente, né, que tá tirando ou que tá ali, acho que já serve de alguma forma. Serve. E, inclusive, a autossugestão. É importante também a gente não deixar, né, a sugestão verbal. A sugestão verbal é uma ação magnética. Então, muitas vezes a gente vê que a gente só com a sugestão, a gente consegue ajudar o espírito. O espírito, ele está num poço, etc e tal. Aí a gente vai pela sugestão. Né? Abre os olhos, a gente já te tirou daí, Isso. você não tá mais aí. Foi o que eu falei com ela, tá sendo retirado, se acalma que tá sendo retirado. E ao mesmo tempo eu fui dispersando o que eu achava que era tipo um capacete, um negócio de ferro, que tava apertando a cabeça dela. Dele, não sei. Ótimo. Observado. Não sei se outros médicos também já observaram. Está tendo muitos espíritos com dispositivos criados Com essa finalidade de... política, A luz. Tá escura a Deixa eu te filmagem. falar uma coisa. Liga a Ó. luz para da filmagem. Criações fluídicas. Criações fluídicas. É algo bem importante que ela trouxe aqui. Veja bem, nós não precisamos nos atentar. Às vezes o espírito, ele teve uma morte trágica com esse negócio aqui, né? Alguém colocou mesmo tortura, né? Um objeto de tortura aqui. E aí, como ele está preso, aquele trauma, né? Então ele cria fluidicamente. Às vezes não é nem criação de terceiros, é a própria criação do espírito, né? Que faz com que aquela coisa, que é uma ação magnética, né? Permaneça ali. E a gente pega e dissolve. Com relação a dispositivos eletrônicos, etc. e tal, é o seguinte: o espírito, ele age, né? Diretamente pela ação fluídica. Então, assim, ele pode criar qualquer coisa, né? Porque ele pode manipular os fluidos. Mas a ação, ela é fluídica. Então, a gente não pode imaginar assim, ficar pensando só, é um chip. Não, é um dispositivo. Ou qualquer dispositivo. Não, é uma ação magnética. Imaginemos que é uma ação magnética, que está ali a envolver o espírito de certa forma, ainda que o espírito imagine que seja isso, ainda que você esteja percebendo, mas o fim é uma ação magnética. Né? É um dispositivo, só que feito de energia magnética. Então pode ser desfeito também. Né? Pode ser desfeito. É magnetismo. Né? Por que magnetismo? Então a gente dissolve com ação magnética. Certo? Então, assim, às vezes as pessoas falam de laboratórios altamente sofisticados, na região das trevas, etc. e tal. Dispositivos eletrônicos mais sofisticados possível. Gente, isso daí, não existe algo mais sofisticado do que a ação fluídica. Não existe. Porque a ação fluídica, você exerce a ação fluídica onde você estiver, né? Com quem você quiser, muitas vezes. Porque você estabelece uma relação com o outro. Né? E ao estabelecer uma relação com o outro, fica fácil, né? Você exercer uma ação, seja ela positiva, seja ela negativa, né? Então, Eu acho que eles usam o termo, Júlio, dispositivo, como aparece para o espírito que está sendo lesionado. É porque o espírito ainda está materializado, né? Mas a gente sabe que tudo isso é feito. Pela sugestão, aí ele pensa. Ele pensa que tem algum que tem uma instrumento coisa. ali. E quando ele pensa, ele gera mesmo, porque o perispírito é plástico, né? Ele tem uma propriedade de plasticidade. Então ele desenvolve aquela questão mesmo ali. Mas é uma coisa fluídica. A questão final é fluídica, né? Não é uma coisa mesmo diferente disso. Alguma dúvida mais aqui sobre essas ações? Perceberam que a gente pode ser útil mesmo, né? Para auxiliar o médium a diminuir esses desconfortos que o médium traz com pequenas ações magnéticas, né? A gente consegue aliviar. E ao aliviar o desconforto do médium, a gente auxilia também o espírito no processo de comunicação, né? Porque aí você facilita até a comunicação do espírito, tá bom? Então é isso, a parte das dicas, agora a gente vai passar para os exercícios. E